essa mensagem gloriosa, porque Jesus é a nossa Páscoa. Mas sabia que nós estamos aprisionados por uma Páscoa comercial? Nós estamos aprisionados por uma Páscoa comercial. Mas a Bíblia vai dizer, lá em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa deveria ser a nossa Páscoa, a nossa festa, em comemoração a essa mensagem gloriosa. Mas a Páscoa comercial, comandada pelo coelhinho da Páscoa, tem aprisionado muitas pessoas. O coelhinho da Páscoa, com a sua mensagem de comercialização, o capitalismo, tem aprisionado a vida de muitas pessoas, porque foi criado com o coelhinho da Páscoa, e seus ovos de chocolate, uma mensagem de que a Páscoa é o momento para vender ovos de Páscoa e comprar ovos de Páscoa, e com isso as pessoas querem ganhar presentes nessa data. Com isso, os comerciantes querem vender também. Quando nós vamos no supermercado, nós encontramos essa guloseima vendida em preços até exorbitantes, Mas o certo é que todas as pessoas, quando falam em Páscoa, lembram logo do coelhinho, lembram logo do ovo de Páscoa, do ovo de chocolate, que querem ganhar. Mas olha, amadas crianças, amados ouvintes, a Páscoa, na verdade, a Páscoa não tem nada a ver com essa mensagem, não tem nada a ver com vender ovos de chocolate, não tem nada a ver com comer ovos de chocolate e também não tem nada a ver com coelhinho. Você sabia que o coelhinho, ele não tem nada a ver com a Páscoa? E você sabia que a primeira Páscoa começou há muitos anos atrás, lá no Egito? Lembra que lá no Egito, o povo de Israel, ele estava escravo há mais de 400 anos. E Deus mandou um libertador, Moisés, para libertar o povo de Israel daquela escravidão. Mas nós sabemos que o próprio Deus, ele endureceu o coração de Faraó, porque o povo do Egito era um povo muito idólatra. E ali aquele povo, ele adorava o rio, eles prestavam culto a rãs, eles tinham devoção a muitas coisas. E Deus, ele endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não deixasse o povo sair, para que Deus mostrasse para Faraó quem realmente era Deus. Então, quando você vai estudar sobre as 10 pragas que Deus enviou lá no Egito, você vai entender que cada uma daquelas pragas tinha um significado, Era Deus mostrando quem realmente era Deus para aquele Faraó e para todo o povo que ele comandava. E a Bíblia vai falar que a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus falou para Moisés: diga para o povo de Israel que mate um cordeiro e passe o sangue dele nos umbrais das portas. E esse cordeiro, ele tem que ser perfeito, ele tem que ser macho e perfeito, sem nenhuma manchinha, sem nenhuma doença. E o sangue dele tem que ser passado ao redor das portas. E quando o anjo passar, o anjo da morte passar, na porta em que tiver passado o sangue desse cordeiro, não haverá morte naquela casa. E aquele cordeiro, ele já representava Jesus, o sangue de Jesus vertido lá na cruz do Calvário. E o Senhor disse também: diga para o povo que prepare uma alimentação especial, que faça pães sem fermentos e que colha ervas amargas para se alimentarem. No período em que o anjo da morte estava
passando nas casas e todos os primogênitos estavam morrendo, que era a 10ª praga que Deus mandou, né? Nas casas em que tinha sangue passado nas portas, não estava acontecendo morte nenhuma, e pelo contrário, eles estavam se alimentando, né? E naquela noite, o povo de Israel foi liberto, né, da escravidão do Egito, e saíram daquele país opressor, né? E a palavra Páscoa, amados, ela significa passagem, né? Passagem de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade. E assim aconteceu a primeira Páscoa lá no Egito ainda, quando o povo de Israel estava saindo, estava recebendo autorização para sair daquela terra de escravidão. E a partir daí, todos os anos o povo de Israel se organizavam e comemoravam aquele dia, aquela data em que eles tinham saído daquela terra de escravidão, que eles tinham sido libertos do Egito. Mas aquilo ali, aquela festa já tinha um significado todo especial, porque Deus, ele tem um propósito para todas as coisas, né? E ali, aquele cordeiro, ele já representava Jesus, né? E aquelas ervas amargas e aqueles pães sem fermento, eles já simbolizavam todo o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, né? Toda a situação amarga, de amargura que Jesus ia passar por mim e por você, para nos livrar de toda a escravidão do pecado. Os pães sem fermento vai significar uma vida sem pecado, uma vida que agrade a Deus, uma vida que não é comprometida, né, com o mundo de pecado. E aí, muito tempo depois, assim como Moisés foi o libertador do povo de Israel lá do Egito, vem nascer um libertador prometido por Deus, né? Lá em Isaías capítulo 53 vai falar de um Messias que ia libertar o povo de Israel da sua escravidão, mas aí a palavra Israel já era abrangente a todo aquele que crê no Senhor Jesus. E aí lá em Belém, muito tempo depois, vai nascer Jesus em uma manjedoura, né? Que é o próprio Deus que se destituiu de sua glória, se fez carne e veio habitar entre os homens, porque era necessário que alguém perfeito morresse e tivesse o seu sangue vertido, né? Para que o pecado da humanidade viesse ser apagado, para que as pessoas tivessem acesso direto a Deus. E Jesus nasce, né? Deus vem ao mundo dessa forma, de forma humilde, nascido de pessoas humildes, nasceu em um lugar onde a companhia eram os animais, porque ele nasceu em uma estrebaria, né? E Jesus, o próprio Deus destituído de sua glória, veio habitar entre os homens, porque era necessário que assim fosse. E o tempo passou e Jesus teve o seu ministério terreno. Jesus propagou a vontade, a verdade de Deus para as pessoas, né? Mas a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, que era o povo de Israel. Os seus não o receberam, né? E aí a Bíblia vai falar que Jesus esteve falando que ele, assim como Jonas, né, passou 3 dias no ventre do peixe, assim importaria que acontecesse com o filho do homem, que era ele, né, que ele ia morrer, ia passar 3 dias, mas no 3º dia ele ressuscitaria. E a palavra de Deus fala que assim houve a ceia, né, a comemoração da Páscoa, e Jesus estava ali celebrando com os seus discípulos, mas naquele momento ele sentiu a angústia da morte, né, porque
ele, apesar de ser 100% Deus, Jesus foi 100% homem também, né? E a morte, né, algo que Jesus precisava experimentar pela humanidade, foi algo terrível, foi algo temeroso. E a Bíblia diz que nos primeiros momentos que antecedia a sua crucificação, antes dele ser preso, ele suou lágrimas, suou gotas de sangue lá no Monte das Oliveiras, onde ele dizia para o Pai assim: Pai, se possível for, passa esse cálice de mim, mas se não for, que cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, a partir dali, Jesus foi preso, Jesus foi julgado, mesmo sem ter nenhuma culpa, ele foi condenado à morte de cruz. A Bíblia diz que ali tinham dois malfeitores que realmente tinham feito, né, coisas que afrontavam as leis da sociedade da época. Pessoas que tinham cometido atrocidades terríveis, né? Mas o povo rejeitou a Jesus. E a Bíblia diz que Barrabás, um daqueles malfeitores, que era um dos piores que tinha na época, né? Que tinha feito coisas terríveis. E a Bíblia diz que as autoridades levaram, né, para a multidão e ali o governante perguntavam: vocês preferem que crucifiquem Jesus ou Barrabás? Qual dos dois vocês querem que crucifiquem? E a Bíblia vai falar que a multidão gritava para que Barrabás, que era um criminoso terrível, fosse solto e que Jesus fosse condenado, sim, à morte de cruz. Mas tudo aquilo ali era para que se cumprisse já o que a palavra de Deus já tinha determinado em profecia, que ele ia ser rejeitado, né? E a Bíblia diz que ele não tinha nem parecer, nem formosura, né? Mas como um cordeiro ele foi levado ao matadouro e ele morreu a morte de cruz. Na época, a morte mais humilhante, quando queria não somente punir, mas humilhar o malfeitor, levava ele a ter uma morte daquela forma. Mas tudo isso foi por amor. Jesus derramou lá na cruz do Calvário suas últimas gotas de sangue por amor à humanidade. E ele morreu. A Bíblia diz que ele deu o seu último suspiro, abandonado por todos, e no seu último momento ele entregou o seu espírito ao Pai, né, e inspirou. E ali ele foi sepultado por um amigo, o José de Arimateia, pediu seu corpo para o sepultar, né, em um sepulcro ali, um jazigo da família. E ele foi colocado naquele sepulcro, e ali foram colocados soldados para vigiar aquele sepulcro, para que ninguém mexesse no corpo de Jesus. Mas a Bíblia diz que isso não adiantou, porque no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E agora não mais como um cordeiro, mas ele está como um leão, porque ele é o leão da tribo de Judá, para defender o seu povo, né, para defender aqueles que entregam o seu caminho a ele, que confiam nele. E amado ouvinte, lá na cruz do Calvário, Jesus derramou todas as suas gotas de sangue, e naquelas gotas de sangue derramadas, Jesus levou as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas fragilidades, os nossos pecados, todas as nossas transgressões foram levadas ali, porque pelas nossas pisaduras a Bíblia diz que nós fomos sarados. E hoje a palavra do Senhor é: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque ele morreu, mas ele ressuscitou, e hoje ele está vivo, e nós hoje estamos comemorando que Jesus está vivo. E é isso que significa a Páscoa para nós.
comemoração, festa, mas porque nós servimos a um Jesus que Glória morreu, a Deus, mas aleluia. ressuscitou e que está oferecendo vida em abundância para mim e para você, e que te estende a mão nessa tarde. Vinde a mim, você está cansado, você está oprimido, vinde a mim, se achegue a Jesus nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor.